Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo e hoje na nossa aula 2 sobre curiosidades e fatos sobre a história cristã e a fé cristã, nós vamos falar sobre a ideia do inferno. Não sei se você acredita no inferno ou não, né? Algumas pessoas acreditam, outras não. Umas pessoas acham que é uma ideia cristã, outras que é uma ideia pagã. Mas eu quero dizer para você hoje que a ideia de inferno é uma construção histórica. Não é somente o que a Bíblia apresenta, mas a ideia que vem para a gente hoje através das igrejas, ela não tem só a influência cristã. Na verdade, ela tem várias influências que construíram a ideia de inferno. Por exemplo, a mitologia grega, ela conta pra gente que existia um lugar chamado submundo, o Hades, em que as pessoas iam assim que morressem, né? As pessoas boas iam para os Campos Elíseos, que seria o equivalente a um paraíso, mas as pessoas más iriam por um tipo de inferno, onde elas estariam lá com muita tristeza, sem sentimentos, lugar apagado, cinza, sem alegria, e esse seria um tipo de inferno em que as pessoas sofreriam, então, ali dentro da concepção grega. E o cristianismo bebeu muito da fonte grega, por isso que a ideia de inferno existe hoje dentro da religião cristã. Apesar disso, a gente tem que pensar o seguinte, que a ideia de inferno ela realmente aparece na Bíblia. Mas sempre que Jesus fala do inferno, aí nós temos aí, por exemplo, Lucas capítulo 12, ele fala de consequências eternas, ele fala de local onde as pessoas irão morrer mesmo, né, a sepultura, porque essa é a referência bíblica hebraica de inferno. O submundo, na verdade, que a Bíblia fala é simplesmente a sepultura. Ah, mas Rodrigo, o inferno ele é real, eu li na Bíblia que as pessoas que vão morrer vão ficar no lago de fogo. E é verdade. A Bíblia diz no Antigo Testamento e no Novo Testamento algumas coisas sobre o inferno e é o que nós vamos abordar hoje. Vamos lá então, a ideia de tormento eterno, a ideia de um lugar de desespero que é colocado pra gente de inferno, ela vem de uma construção vinda principalmente dos gregos pra gente, mas também de outros povos como os egípcios e os babilônicos, que também tiveram muita influência ali local com o povo hebreu que viveu ali na Canaã, né, na Palestina atual. Então eles tinham muitas dessas concepções de imortalidade da alma e, consequentemente, como a alma é imortal, um lugar em que a alma descansaria ou não, né, passaria por tormentos, que é a ideia de inferno. A palavra grega para inferno que aparece na Bíblia é o Gena. Essa palavra vem de uma palavra hebraica que significa Inom. Inom remete para a gente o Vale do Filho de Inom. Mas que lugar é esse? É um lixão bíblico cheio de história, em que nós vemos que as pessoas que eram más e ruins, pessoas que não obedeciam às regras da sociedade, malvistas mesmo, eram largadas lá para serem queimadas. Era um lixão e também um lugar onde eram cremados os corpos de pessoas e também deixados para queimar pessoas ruins. Aquele fogo, aquele lugar era um lugar que queimava o tempo todo. Por isso vem a ideia de um fogo eterno, né, que nunca acaba, que nunca apaga. É dessa concepção do Vale do Filho de Inom, que era um lugar de adoração a deuses e que foi destruído por um rei dos judeus chamado Josias. Quando ele destrói aquele local, então ele mata todos os sacerdotes pagãos e as pessoas que não querem servir a Deus, e destruindo aquele lugar, com o tempo ele passa a ser então um lugar de fogo que nunca se apaga, é um lugar de destruição, um lugar final para as pessoas. É essa concepção hebraica que vem para a gente no Novo Testamento e que nós cristãos herdamos, né, dos judeus. Essa ideia de inferno, na verdade, vem disso. E toda a construção que temos de imortalidade da alma, em que o ser humano vai para o céu, purgatório, vai para o inferno, ela vem sendo construída com base no que os hebreus acreditavam do Vale do Filho de Inom e com as heranças que nós temos também dos gregos e também dos egípcios e também dos babilônicos e religiões ali do crescente fértil, que vem então trazendo a influência histórica para a gente. Na Bíblia, ela apresenta também para a gente um lugar de tormento eterno, né? Eu já falei para vocês, existe sim um lugar em que as pessoas vão ser destruídas, mas a questão do inferno é que ele será real, mas ele está no futuro. Não é um real agora, mas uma promessa de algo que acontecerá com aqueles que não escolherem ficar com Deus. Mesmo porque Deus não é injusto. E seria completamente ilógico, não faz nenhum sentido para um Deus bom de amor fazer com que os seus filhos queimem para a eternidade. Vamos dar um exemplo aí. Hitler, que foi uma pessoa que matou milhões de pessoas, ele merece estar no inferno. E outras pessoas que simplesmente não quiseram estar com Deus, mas tiveram uma vida boa até. Foram bons exemplos, mas não quiseram nada com Deus. Essas pessoas que não quiseram Deus também merecem um inferno do ponto de vista bíblico,
porque não querem ter Deus. E quem não quer ter Deus tem a morte, porque Deus é vida. E ao escolher a morte, vão para o inferno. Seria correto Deus colocar essa pessoa do lado de Hitler, que matou milhões de pessoas, ou de outros sanguinários aí pela história? Não, não seria. Seria até incorreto, injusto, né, de Deus fazer uma coisa dessa. E outra concepção é como é que um Deus de amor pode pegar os seus filhos que o rejeitaram e, como vingança, fazer com que elas queimem para a eternidade no inferno. Então, realmente, isso não faz o menor sentido. Essa concepção de inferno ela tem que ficar muito clara para a gente, como algo que será futuro. Aparece ali nos livros da Palavra de Deus, em Apocalipse, nos últimos capítulos do Apocalipse, aparece o lago de fogo e enxofre, que é um lugar em que irão queimar aqueles que não estiverem com Deus. Mas as consequências são eternas. Porque assim, se Deus é vida, a ausência de Deus é a morte. Se estar com Deus gera a vida eterna, estar sem Deus gera a morte eterna. Só existimos enquanto estamos com Deus. Quando não estamos com Deus, a gente deixa de existir. Consequentemente, o inferno ele é real, lá no futuro, mas por um pouco de tempo. A Bíblia diz ali em Apocalipse, no finalzinho, que Deus descerá do céu, com Nova Jerusalém, então todos os maus que não estiveram com Deus, que escolheram rejeitar a Deus, são ressuscitados, e junto com os anjos maus, eles se curvam diante de Deus, reconhecem a sua dignidade, a sua grandeza, a sua bondade, como Deus é bom e justo, então eles são destruídos no lago de fogo, que arde com consequências eternas. Não é que o fogo vai durar para sempre, assim como o Vale do Filho de Inom, o fogo ali queimava sempre, mas os restos das pessoas deixavam de existir. As pessoas viravam pó ali, naquele local. Assim também no inferno, que existirá sim no final, Deus irá punir os maus, mas por um tempo que nós não sabemos qual é, a Bíblia não apresenta, mas por um determinado tempo. E o último a ser destruído nesse lago de fogo e enxofre, né, o lago final, a perdição, o castigo final para aqueles que escolheram estar longe de Deus, é o próprio Satanás. Deixa de existir, então, dentro desse inferno, que ele não reina, né? Porque Satanás não reina no inferno, ele vai ser punido no inferno. Então essa é a concepção bíblica, de onde vêm as suas origens da ideia de inferno. Resumindo a ópera, né? O inferno é uma concepção que não é cristã, pelo menos a visão que nós temos hoje, né? De vida após a morte, em que o ser humano vai lá, então a alma permanece em algum local para ser punida pela eternidade. Isso não é cristão. A ideia de inferno literal é algo futuro, que acontecerá só depois do milênio celestial. Então não é algo que acontece agora, porque Deus é bom e justo. Nós temos aí algumas referências históricas que ampliam o nosso conhecimento sobre o inferno. Tem, por exemplo, o livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, em que ele fala de 9 círculos do inferno. Nós temos as influências ali babilônicas e tudo mais, que falam de 9 portais, né, em que as pessoas passam para ir para o inferno. Tudo isso é pagão, isso não é bíblico. A Bíblia é muito clara ao dizer que existe sim a sepultura, existe sim o sono da morte, os seres humanos permanecem descansando, e no final, o encontro com Deus depois do juízo, em que os bons vão para o céu e permanecem com Deus para a vida eterna, e os maus, infelizmente, por negarem a Deus, por se afastarem de Deus, são então levados ao lago de fogo, que é a segunda morte, que é o inferno, mas permanecem apenas por algum tempo queimando, e então deixam de existir para a eternidade. A ideia de inferno tem a ver mais com consequências eternas. No Antigo Testamento, a palavra para inferno, que é traduzida em muitas Bíblias, é simplesmente Sheol, que significa sepultura. Infelizmente, alguns escritores, tradutores cristãos colocam ali como se fosse inferno, mas não é. Não é o que a Bíblia diz. Eu sempre gosto de dizer para você de pegar outras Bíblias. Não pegue apenas uma versão bíblica, sabe? Pesquise em outras versões, para você conseguir absorver o conhecimento e entender realmente o que a Bíblia tem dito e diz sobre muitos assuntos. Então, porque essa questão de eternidade tem a ver com as consequências e aquilo que nós escolhemos, seja o céu ou seja um inferno literal, mas que existirá apenas no final dos tempos, por um determinado tempo, né, com consequências eternas. Então essa é a ideia de imortalidade da alma vinculada ao inferno, que é uma construção histórica que eu deixo para você hoje. Em outros vídeos futuros a gente fala sobre a questão da imortalidade da alma. Hoje, apenas essa pincelada sobre a questão da ideia de inferno e a Bíblia Sagrada, a fé cristã. Espero que você fique em Deus, fique com Deus, fique em paz, que tenha um ótimo dia e você também possa compartilhar esse vídeo para que outras pessoas entendam essa ideia e entendam que Deus é amor, justiça e que não deixaria seus filhos queimando
Muitas pessoas se afastam de Deus pensando que Deus é mau, né? Como se ele tivesse prazer na morte do ímpio, quando é o contrário. Ele tem prazer que a gente se converta dos nossos maus caminhos e nos encontremos com ele para vivermos a eternidade. Então, querido amigo, até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal, Professor Rodrigo Batista, e também nos nossos vídeos diários e aqui agora também no nosso vídeo da Bíblia e a Fé, essa construção histórica do cristianismo. Até mais, fique com Deus, fique em paz.